Então, bem-vindos a todos aqui na segunda conferência Paulo Freire. Eu sou a Josefina e vou apresentar para vocês a Mabel, que vai contar um pouco para a gente sobre histórias de cordel. Mabel, você fique à vontade. Vai ser uma apresentação de até 30 minutos e qualquer coisa você pode me chamar, tá bom? Obrigada. Pronto? Pronto, já está gravando, você pode começar, tá bom, Mabel? Gente, boa tarde daqui de Lisboa. Bom dia, povo brasileiro. Estou muito feliz da gente estar junto. Ronaldo Santos, não acredito. Companheiro de andarilhagens pelo Brasil. Coisa boa ver vocês. Pronto, em nome do Ronaldo Santos, um companheiro de grandes andarilhagens, eu saúdo a todos e a todas e a todos, agradecendo já de antemão o convite por terem aceitado a minha conversa de cordel, que é uma conversa muito simples, né? Mas carregadinha do gosto desse sotaque que eu tenho. Eu venho de Caruaru, Pernambuco, sou de uma cidade vizinha à cidade do Paulo Freire, né? Que estou a 1h30 do Recife, onde Paulo Freire nasceu. Sou filha e neta de artistas, né? De poetas populares, com doutoramento na Feira de Caruaru, né? Nas barracas de cordel, no meio da feira. Tive como meus primeiros livros a literatura de cordel, e é sobre isso que quero falar um pouco. A literatura de cordel, ela tem tudo a ver com Paulo Freire. Além de ser o livro mais autêntico, o mais próximo da memória popular, o seu jeito, como nós falamos e entendemos o mundo, é através da literatura de cordel que a gente tem se comunicado ancestralmente sobre todas as nossos saberes e sabores. Há quem diga que a literatura de cordel nasceu aqui, na Península Ibérica, onde eu estou agora e já vivo há 9 anos. Mas eu acredito que tivemos uma influência, mas que também construímos o que hoje nós chamamos de literatura de cordel. Porque aqui o cordel era histórias volantes ou histórias de folhas soltas. Então, como o povo não entrava na vida palaciana, ficava do lado de fora dos castelos e palácios, e havia muita futrica, os poetas daquele tempo escreviam em pequenas folhas, iam para a praça, contavam essas histórias, mas aquilo tinha que ser muito rápido para eles não serem descobertos. Então, quando chegava alguém, a folha volante já desaparecia. É no Nordeste brasileiro que a literatura de cordel vai virar um gênero literário do nosso povo. E aí eu recordo Paulo Freire: educar é aprender com o povo. Então, é a literatura de cordel que vai ser o nosso primeiro livro. E aqui eu trouxe alguns para mostrar para vocês. O cordel é um universo fantástico. Ele conta todas as histórias de amor, como a história de Juvenal e o Dragão, uma história com mistério, dentro do imaginário dos nordestinos, numa época em que as cigarras e os pirilampos iluminavam a noite, e a gente ficava nas calçadas ouvindo as histórias. Esse é do João Martins de Ataíde. O Cachorro dos Mortos, que é uma história que inspirou várias histórias de terror mundo afora. A vida de João Malazarte, também conhecido como Pedro Malazarte, aquele magrelinho inventivo e criativo que inspirou o Ariano Suassuna a criar o João Grilo e o Chicó, que também o João Grilo é um personagem da literatura de cordel. O João Grilo é o nordestino, né? É o povo brasileiro na sua essência, com aquela boa malandragem que não quer passar a perna em ninguém, mas que quer passar a perna no destino, nas injustiças da vida, e vai fazendo a sua vida
no meio daquela brincadeira toda para tentar sobreviver. A história do capitão do navio, também uma história maravilhosa. Essa história do capitão do navio foi, e agora eu divido aqui com vocês, a primeira história que eu ouvi na minha vida. Em noite de lua cheia, em Caruaru, morando perto da feira do Rio Ipujuca, o rio que banha Caruaru, ouvia meu pai contar, porque o meu avô já contava para ele. As histórias do mestre Vila, um poeta xilógrafo de Caruaru. A xilogravura é a roupa do cordel, né? O desenho na madeira, ela é feita na madeira, pintada de preto e passada para o papel. Hoje já há outras técnicas, mas a técnica original é essa. E o cordel tem as suas histórias engraçadas, como a bolsa da minha sogra. Olha, vocês não imaginam o que tem dentro da bolsa da minha sogra. Tem muita coisa. O príncipe João Sem Medo e a princesa da Ilha dos Diamantes. Então, a gente traz aquele imaginário da Península Ibérica para a nossa vida cotidiana, as histórias de rei, de rainha, né? Que a gente não teve, mas o povo tem os seus reis, tem suas rainhas, tem seus mitos, tem seus heróis. E essa daqui, que depois virou novela, né? Virou novela, que é a história ou o romance do Pavão Misterioso. Quem não lembra? Tão atual nesses dias, né? Em dias de tantas maldades, né? Eles são muitos, mas não sabem voar. Assim é a história do Pavão Misterioso. Uma história onde uma princesa está presa numa torre, né? E alguém, João Gibão, um homem muito misterioso que apareceu lá em Caruaru uma vez, mas apareceu também em Belém do Pará, apareceu em Campina Grande, apareceu no Rio de Janeiro, apareceu na Rede Emancipa. Olha, ele tem andado tanto, 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 e depois ele some quando querem pegar ele. Há quem diga que sumiu, inclusive, com uma camisa vermelha. Desapareceu para aparecer libertando o seu povo. As histórias de Lampião, né? O anti-herói, né? Ou o herói do sertão, é uma figura muito controversa, né? Num tempo de tantas desigualdades e de tanta violência, a violência e a desigualdade gera Lampião. Lampião, Maria Bonita, o seu bando, e aqui não vou entrar no julgamento de quem era mais violento, Lampião ou os macacos. Acho que tudo era um contexto de muita violência, de seca, de milícias, de mandatários. Olha, parece a história de hoje que a gente conhece, está querendo mudar. O cordel também conta histórias universais. Eu tenho aqui, por exemplo, o Manifesto Comunista em cordel. Olha só que coisa mais linda. É a ideia de levar uma literatura de fácil acesso, um livreto de cordel, no Museu do Cordel de Caruaru, o único museu do cordel no mundo, mas a Josefina já me corrigiu, já disse que Campina Grande também tem, que é uma cidade irmã nossa na cultura popular. Lá você encontra a R$1 qualquer folheto de cordel. E já há o cordel colorido também. Esse era da biblioteca do meu pai. Essa é a grande história do cordel, coco verde e melancia. Cadê, Josefina? Mostra o teu aí. Mostra o teu cordel aí. Olha, um cordel já cheio de cor. São as novas edições do cordel, para tornar mais atrativo, né? Então, como é que o cordel entra nos círculos de cultura, né? Nas rodas de conversa, da metodologia freiriana? Como é que Paulo Freire e a literatura de cordel se encontram, se apaixonam e se casam? Paulo Freire era um grande ouvinte das histórias do nosso povo. Ele primeiro escutava e ouvia e queria saber, para, a partir da cultura como alma popular, né, como alma do povo, tirar um universo vocabular, tirar as palavras que iam gerar um debate, que iam gerar um diálogo nas rodas de cultura. Então, em Caruaru, onde tive a oportunidade de conhecer o professor Paulo Freire e trabalhar numa pesquisa de universo vocabular, numa cartilha feita para o projeto Faz Ler, o projeto que trabalhei na década de 90. Pronto, vão descobrir agora que eu sou velha, né, Ronaldo? E eu sou, né? Velha quem tem história, né?
Pronto. E então Paulo Freire tive a oportunidade de acompanhá-lo, ia à feira de Caruaru conversar com os cordelistas. E comprar cordel, e ganhar cordel, ia na barraca do seu Olegário Fernandes, um vendedor de cordel dentro da feira, contra tudo e contra todos, porque a feira é um espaço não é um espaço de troca, né? É um espaço de exploração, né? E ele conseguia vender literatura de cordel no meio de pepino, macaxeira, inhame, batata doce. Estava lá o poeta com sua maleta, depois com sua barraca. Depois é que foi transformada em museu, está lá como museu. Né? Então, ele ia lá, o Paulo Freire, conversar com o poeta Olegário, que era o conhecido como poeta repórter. Para vocês terem uma ideia, quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, tipo 11 da manhã no Brasil, horário do Brasil, 2 da tarde já havia um cordel do seu Olegário feito às pressas na sua prensa caseira, o atentado das Torres Gêmeas e o fim do mundo. Então, o poeta repórter já estava ali fazendo a reportagem, como tantos outros fatos, como a morte da Lady Diana. Então, o povo, o povão, né, que é a alma da metodologia freiriana, vai à feira de Caruaru comprar os seus cordéis, se informar. Até hoje, no advento da internet, no advento das mídias, na informação que corre de forma tão poderosa e tão rápida, ainda é muito popular a literatura de cordel e há de ser sempre, porque é a nossa forma de falar e de ver o mundo. Caruaru tem uma academia de cordel, da qual faço parte, fui sócia, membro fundadora, somos 22 poetas, a maioria está lá em Caruaru, somos só 4 mulheres, é preciso mais, porque tem muita mulher fazendo poesia, fazendo literatura, e a gente tenta espalhar a literatura de cordel pelo mundo. Então, nas rodas de conversa do sertão, nas rodas de conversa do interior, do Nordeste, a literatura de cordel foi um material didático e é poderosíssimo na concepção de quem acredita numa educação libertadora, como nós acreditamos. É muito comum pedir ao aluno trazer, e ao professor que traga livros de cordel, que traga folheto de cordel, como a gente chama, para poder a gente ler na roda de conversa. Para daquilo ali, daquele momento ali, a gente dividir os nossos sonhos, nossas histórias, nossos medos, nossos heróis, né? Nossos anti-heróis, as histórias que os nossos avós contavam, que nós contamos, e não ficar só na ancestralidade, mas incentivar os nossos a fazer também literatura de cordel, que é um verso muito simples e muito direto. E eu trouxe para vocês aqui, não me deixem conversar muito, viu, Josefina? Sou eu e o Homem da Cobra, ou Pode o Homem da deixar. Maleta. Ah, que legal, que legal. Por favor, por favor. O ano passado, no centenário de Freire, eu tive a ousadia de fazer 5 obras de Freire em literatura de cordel, inclusive fazer o Cordel Carta, baseado no livro Cartas à Cristina. Então, tenho Pedagogia da Autonomia, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, aliás, e Cartas à Cristina, que é um cordel carta, onde eu relato um pouco o meu encontro com o professor Paulo Freire. Como, no livro Pedagogia da Esperança, há um encontro inusitado entre Brasil e Portugal, através das mulheres do Movimento Grau e da Lourdes Pintacilgo, que foi, então, e é até hoje a única mulher primeira-ministra de Portugal, e conhece Paulo Freire em 69, no Conselho das Escolas Cristãs, lhe entrega cartas, e a partir daí começa uma amizade entre os dois, que vai gerar a vinda de Paulo Freire aqui em 75, depois da Revolução dos Cravos, e ele conta essa história no Pedagogia da Esperança. Eu trouxe esse cordel para ler para vocês. Não vou ler ele todo para não ficar cansativo, para dar vontade de vocês depois me perguntarem, então,
Como é Todo que mundo a já está gente, perguntando como é que a gente consegue esse como é que a gente material. consegue esse cordel? Ah, meu Deus! Vão a Caruaru, gente. Vão a Campina Grande. Vão à Casa dos Poetas. Descubram os poetas que existem dentro de vocês. Escrevam tudo que passar na cabeça. Tudo é cordel. Tudo é a nossa história. No cordão do tempo, no cordão da história, podemos nós biografar a nossa história. Chega de contar as histórias sobre nós que os outros contam. Vamos contar a nossa própria história, biografando o nosso chão, as nossas lutas, mas, acima de tudo, as nossas esperanças. Então, eu vou falar do Pedagogia da Esperança. Em tempos tão difíceis de opressão e doença, quero falar de esperança, força que nos alimenta, trazida por Paulo Freire nessa nossa conferência. Ele que traz a esperança, que é do verbo esperançar, reencontrando o oprimido para o diálogo reencontrar, vai refazendo seus caminhos e vem agora nos convidar. Falando que a esperança não se conjuga sozinha, ele fala de existência, que é bem maior que teimosia, construindo um diálogo e transformando em pedagogia. Para tecer a esperança, Freire vai à sua memória. E a pedagogia do oprimido vai contando a sua história. O Brasil e seu exílio, Paulo revisita agora. Fala do que foi vivido e de que nada se perdeu, de seu tempo no Brasil e de tudo que aprendeu para caminhar pelo mundo com tudo que ele viveu. Contando a sua história, tudo passa na cabeça. A experiência de Angicos. E antes que eu me esqueça, as sementes foram plantadas para que a liberdade floresça. Freire anda pelo Chile, Bolívia, Cuba, Angola, fazendo a revolução com lápis, papel e escola, pois a educação é direito e não pode ser esmola. A ditadura brasileira de milico e crueldade destrói o povo e a nação, mas não apaga a verdade. De tudo que foi vivido, Freire lembra com saudade. Vai ao continente africano, São Tomé, Cabo Verde, Bissau, construindo a esperança que vai combater o mal. E a pedagogia da esperança chega aqui em Portugal. Numa noite em Genebra, naquele frio da gota da Suíça, Paulo Freire, emocionado, recebe uma grande visita. São as mulheres do grau, com muitas cartas escritas. As cartas traziam a voz do povo de Portugal, e a Lourdes Pintacilgo, nesse encontro genial, vai logo se conscientizando seus educandos, afinal. Freire recebe as cartas e vai logo responder. Daí surge uma amizade muito boa de se ver, mesmo na clandestinidade, também se pode aprender. Essa história continua porque a esperança vence. Paulo Freire ganha as ruas num diálogo diferente, mudando pessoas e mundo com uma educação consciente. Andando por todo o mundo, Paulo Freire é cidadão e faz diálogos profundos entre amor e educação. Na dialética do encontro é que se faz a revolução. Vamos retomar a esperança, que é uma categoria para quem crê na educação, mudando o seu dia a dia. Eu aqui vou esperançando e o cordel vai contando essa boa pedagogia. Sei que o tempo está difícil, mas olha, tudo vai passar. Com consciência e amor, vamos todos nos libertar, pois sofrimento e opressão não combina com a educação. Meu povo, vamos acordar! Muito Pedagogia legal! da Esperança. Eu deixo Lindo, aqui lindo. muito obrigada. Eu deixo aqui o convite para que vocês levem o cordel para as escolas, para as salas de aula. Vou depois deixar com a Josefina o meu e-mail para ver se vocês se Já tem interessarem. gente pedindo já para ter esse acesso a Pronto. esses cordéis que você falou Olha que aqui, bom. do Paulo Para Freire. quem quiser se interessar por esse, mas não só por esses, por qualquer um outro cordel, porque a alma do povo está nele.
Então, vão a Campina Grande, vão às feiras populares, a sabedoria popular circula pelas feiras. O Cordel é um livro didático onde a alma do povo está escrita. E, por ser tão simples, ele é grandioso. Como simples era Paulo Freire, o que dizia, o que falava, o que diz e o que fala. Nesse momento tão difícil em que o Brasil está passando, né? Onde o nosso discurso tem que ser político, tem que ser contundente, tem que ser o discurso da maioria, é necessário trazer esses valores, a história do nosso povo, mas é o povo que conta, é o povo que tem que falar. É o povo que tem que dizer o que é que ele quer, a sua biografia. E a literatura de cordel, ela traz tudo isso, além de ser um universo onde dá para trabalhar tudo, todas as vivências possíveis. Pronto, eu estou aqui à disposição, acho que o meu tempo já chegou, eu estou aqui à disposição. Diz, Josefina. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você chegou a trabalhar os cordéis em Portugal, em alguma escola, com as pessoas em Portugal? Sim. E como é que foi essa experiência? Olha, eu trabalhei primeiro com o grupo da Sociomuseologia da Universidade Lusófona, através da companheira Judite Primo, professora, e também da Moana Souto, que agora está aí na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que me desafiaram, inclusive, a escrever qualquer coisa em cordel sobre Paulo Freire, porque é de lá de Caruaru, e conhecesse ele e tal. E eu, assim, de forma muito acanhada, pedi autorização à Anita Freire, né, por e-mail, conversei com ela, porque, pronto, a obra é dele, é dela, né? Porque não há Anita sem Paulo, nem Paulo sem Anita. E ela me autorizou, mandei para ela leu, disse que estava bom. Então, a partir daí, eu levei para a universidade. Nós aqui temos o coletivo Paulo Freire, que é um grupo de educadores brasileiros e não só, e eu fui levando para algumas rodas de conversa. É incrível como todo mundo conhece Paulo Freire. É incrível como nós somos respeitados a partir de Paulo Freire. É fantástico entrar em qualquer lugar com o nome de Paulo Freire. Eu digo a vocês com uma certa tristeza, é o único momento hoje aqui que o Brasil é respeitado. É quando falamos da educação freiriana. As outras coisas todas, as pessoas vão nos questionar o porquê deixamos o Brasil estar no estado de coisas que se encontra. E por mais que a gente diga que é um processo muito mais amplo e que a gente está mudando, é difícil entender que o Brasil de Paulo Freire, o Brasil onde Paulo Freire falou também, ajudou também a construir uma educação fantástica e levou para o mundo, está na situação que está hoje. Então, nas escolas, do 5º ao 9º ano, ainda é uma certa... O estranhamento é mais por ser um folheto de cordel do que por ser Paulo Freire, não é? Porque, pronto, é Europa, tal coisa, os livros são outros, ou aqui já está se abolindo, inclusive, o livro, né? Tudo é digital. Então, a gente chega com um folheto, faz aquela mística de amarrar um cordão de um lado para o outro, como se estivesse na feira de Caruaru, penduramos lá o cordel, pedimos para eles irem lá buscar o que chamou a atenção, e é claro que eles vão primeiro pela capa, né? Pela xilogravura. Depois, então, a gente faz a roda e aproveita, conta uma história de cordel, mas conta Paulo Freire, conta sobre um outro Brasil, o Brasil da esperança, dos grandes educadores, dos trabalhadores, o Brasil que acorda às 5 horas da manhã, o Brasil que vem para cá ajudar na construção das riquezas também daqui, né? O Brasil do Lula, do Paulo Freire, do Darcy Ribeiro, da Rede Emancipa, do Ronaldo, de tantos educadores que estão mundo afora, muitas vezes nadando contra a corrente para construir um Brasil diferente. Então, a aceitação de Paulo Freire e do cordel é imediata, porque é uma linguagem muito direta, muito simples. E depois a gente faz uma dinâmica, uma roda de conversa, para que as pessoas também construam seus primeiros cordéis. Então, elas pensam numa história qualquer interessante da sua própria vida
escrevem sem se preocupar com métrica, rima, com nada disso de início, e fazem um desenho que é a capa. E depois a gente pendura lá no cordão e está feito o seu primeiro cordel. Tem sido muito interessante. Teve a pandemia, né? Ficamos um pouco fechados, mas já ganhamos o mundo de novo. Ah, que legal, muito bom, muito bom. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu estou fazendo aqui as perguntas no chat, ninguém falou nada, mas quem quiser perguntar, pode perguntar, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Coloca o nome só para eu poder organizar. A gente está com pouco tempo agora. Ronaldo, quer falar? Pode falar. O Brasil de Mabel. Que Nossa! prazer te rever, que prazer. Quando eu vi o nome na lista, eu falei, ih, conheço, e sei que vai dar bom, eu sei que a gente vai falar de um Brasil possível, eu sei que a gente vai falar de um Brasil, sabe, um projeto de nação que seja um projeto de nação bonito, um projeto de nação inclusivo, um projeto de nação, sabe, que seja respeitoso, um projeto de país que seja democrático, a partir da literatura, a partir da experiência popular, a partir da experiência, né, do nosso povo, né, do nosso povo que está em diferentes lugares, assim, que está nos nossos interiores, que está nos nossos litorais, que está nas nossas periferias, que está na nossa poesia, que está na nossa comida. Eu fiquei muito feliz em te rever, fiquei muito feliz em acompanhar a discussão que você trouxe para a gente sobre, né, a literatura de cordel e o papel que a poesia popular tem na produção de sonhos, na produção de um projeto belo de nação de um projeto de país que não seja esse que a gente está vivendo agora, que não seja esse que está se anunciando né, que tem se anunciado e que todas essas forças contrárias, antidemocráticas que a gente já conhece muito bem e que não quer de volta, né? Acho que pensar a, a, a educação popular, né? A poesia popular ao lado das lutas por um projeto por um sonho de nação que seja inclusivo, respeitoso e democrático, é uma saída, é uma oportunidade muito bela, e eu acho que a gente tem, eu fico pensando na coisa da diversidade, sabe, eu sou biólogo, sou professor de biologia, o Brasil é um país mega diverso, não somente do ponto de vista biológico, mas é mega diverso em tudo. É mega diverso na poesia, é mega diverso na música, é mega diverso na dança, é mega diverso nas plantas, é mega diverso nos sotaques. Eu acho que você trouxe a literatura de cordel e a sua experiência, né, em Lisboa e a sua experiência relacionando o trabalho com Paulo Freire de uma forma tão bonita, que eu só queria agradecer, assim, manifestar a minha felicidade em estar aqui e em saber que a gente está vivo, né? Que a gente vai em frente e que a gente tem muita força para ir em frente, né? Obrigado, Mabel, obrigado, Josefina. Eu não queria fazer nenhuma Obrigada. pergunta, não, só queria mesmo mandar Ah, um muito bom. cheiro, um cheiro grande de Imagina. Belém do Pará para Mabel Cavalcante. Obrigado, Mabel. Ah, Com coisa gosto de linda, açaí, com coisa gostinho de linda. açaí. Então, gente, a gente está caminhando aqui para o final dessa apresentação, né? E eu agradeço muito a Mabel e todos vocês que participaram aqui. Peço desculpas pelo atraso que teve, mas tudo bem, a internet faz isso, mas é muito bom ter vocês aqui para a gente discutir isso. Mabel aí ajudando a gente a esperançar um mundo melhor. Eu desejo tudo de bom para você e eu agradeço bastante por você ter participado aqui da nossa conferência, tá bom, Mabel? Lindo esse encontro. Eu que agradeço. Aonde nós pudermos ser povo, vamos sendo. Aonde nós pudermos dizer a nossa palavra, nós vamos fazendo. E a literatura de cordel é um reforço para isso. É a forma mais simples de dizer: eu quero viver, eu quero existir, eu preciso esperançar por esse chão. Eu posso escrever a minha própria história do meu jeito. Eu posso me biografar, como disse Paulo Freire.
Eu posso ser João, Maria, Ronaldo, Lavínia, Vitor, Jéssica, Mônica, Amanda, Érica, Pedro Henrique, Carolina, Josefina. Eu posso escrever o meu nome do meu jeito e contar a minha história. Eu posso ser povo, sem precisar... uma vez na Amazônia, andando por onde o Ronaldo também andou, a gente ouviu de um índio: posso ser um de vocês sem deixar de ser eu. Eu posso ser um de vocês sem deixar de ser eu. Eu estou tentando fazer isso aqui. Eu não quero perder o meu sotaque, eu não quero perder o meu jeito de ser, eu quero continuar comendo cuscuz, comendo tapioca, mas também quero ouvir fado, né? Mas também quero cantar forró, porque, como disse o Paulo Freire, quanto mais eu sou cidadã do mundo, mais eu sou cidadão do meu quintal. Então, do quintal de Caruaru para o quintal de Lisboa, para o nosso quintal mundo, muito obrigada por essa oportunidade de uma poetinha lá da Feira de Caruaru poder falar para o mundo nessa rede fantástica que pode mudar o mundo. A educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. E é isso que a gente aqui está fazendo. Um beijo bem Muito grande. bom, gente. Super poeta. Agora eu vou parar de gravar agora. Agradeço bastante.